Vamos ao momento de alimentarmos a nossa alma em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quero estar convidando os irmãos a estarmos de pé e abrirmos as nossas Bíblias lá no livro de Provérbios, no capítulo 8. Vamos ler do versículo 18 a 21. Livro de Provérbios, capítulo 8. Vamos ler do versículo 18 a 21. Acharam? Está escrito assim, Provérbios capítulo 8, versículo 18 a 21. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis, a justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. Amém? Amém. Quero repetir o versículo 21 e quero que a igreja repita comigo bem forte. Para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. Você crê que se você amar Deus de todo o teu coração, Deus vai encher os tesouros da tua casa, do teu lar, da tua vida, do teu cesto, de tudo aquilo que você tem colocado diante dele? Você crê nessa palavra? Então dê uma grande salva de palmas para o nosso Deus. Dê uma grande salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Dê uma grande salva de palmas para o Espírito Santo de Deus, que se faz presente nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode se acertar, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, vocês devem ter acompanhado na televisão que um dos maiores nomes de comunicadores do Brasil faleceu, Silvio Santos. E nós temos o Silvio Santos como um grande exemplo de homem, de comunicador e de brasileiro. Mas nós sabemos que o Silvio Santos, além de tudo isso, ele é um homem que ele se tornou um dos homens mais ricos do Brasil. Uma das maiores fortunas do Brasil era do Silvio Santos. Mas ele fez essa fortuna sem nunca ter herdado coisa alguma do pai e da mãe. Pelo contrário, ele trabalhava de camelô para sustentar a família. Ele vendia canetas para sustentar a família. Ele começou do zero. É muito fácil quando a gente começa alguma coisa, quando a gente herda alguma coisa do pai, quando a gente herda alguma coisa da mãe, quando a gente tem o início. Mas e quando a gente não tem? Quando a gente começa tudo do zero. E além de tudo, ainda tem que sustentar os pais. E como que um menino que aos 12 anos já trabalhava como camelô poderia se tornar um dos homens mais ricos do Brasil? Mas quando nós olhamos para a vida de Silvio Santos, nós vamos ver coisas importantes na vida dele que fizeram ele chegar onde ele chegou. A primeira coisa que nós observamos é que Silvio Santos era judeu. Mas o que quer dizer isso, pastor? Que Silvio Santos era judeu? Quer dizer que um judeu conhece todo o Antigo Testamento. E o judeu, ele tem o Antigo Testamento como guia de fé. Porque o judeu, muitos deles ainda não receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então eles têm só o Deus de Israel.
Então eles creem só na Torá. Eles creem só no Antigo Testamento. E eles têm o Antigo Testamento, as leis do Antigo Testamento como guia de fé. Diferente de nós, que já temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e nós somos guiados pela graça de Deus. É o Espírito Santo que fala no nosso coração aquilo que é certo, aquilo que é errado, através da palavra. Então o Silvio Santos chegou onde chegou porque ele conhecia a palavra de Deus. E com certeza essa sabedoria de ter começado como uma pessoa pobre, essa sabedoria veio da Bíblia. Essa sabedoria veio da palavra de Deus. Mas também vemos que além de Silvio Santos ser uma pessoa que conhecia a palavra de Deus, nós vamos ver também que ele tinha um caráter irrepreensível. Por que ele tinha um caráter irrepreensível? Porque ele estava há 60 anos como comunicador. Há 60 anos as pessoas conheciam a vida dele. E quando que apareceu uma sujeira na vida dele? Quando que apareceu ele num escândalo, numa falcatrua, num desvio de dinheiro? Nunca. Nunca vimos uma sujeira no nome de Silvio Santos em 60 anos. Então nós vemos que além dele ser um judeu que conhecia a palavra de Deus, ele ainda tinha um caráter irrepreensível, de honestidade, de boa conduta, de bons exemplos, de bons princípios. E nós vamos ver também Silvio Santos como um bom pai, porque vemos os filhos, todos do lado deles, formados, e todos os filhos empreendedores, e todos os filhos no bom caminho. Então, Silvio Santos era um bom pai, porque soube conduzir a sua família. E vemos também Silvio Santos como um bom marido, porque em 60 anos, a gente nunca ouviu um adultério de Silvio Santos. E nunca ouvimos um adultério da sua esposa também. Mas a gente conhece o Silvio Santos, marido, pai, e uma pessoa que ficava mais em casa do que saía. Até por ser muito famoso, era difícil de sair. Quando saía, tinha que sair com uma ambulância, tinha que sair escondido, mas ele gostava de ficar em casa, junto com a família, junto com os filhos, junto com a esposa. Então, irmãos, vemos também o Silvio Santos como servo de Deus, porque logo no final da vida dele, nós vamos ver os seus filhos na igreja, vamos ver as suas filhas numa igreja evangélica, servindo a Deus, sendo batizada. E nós vemos um vídeo onde o Silvio Santos está fazendo uma oração junto com o pastor. Então provavelmente ali ele recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque Silvio Santos era um judeu messiânico, que confiava no Messias, que confiava em Jesus Cristo. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós temos o caráter cristão, quando nós temos Cristo na nossa vida, quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, a morte para nós não é uma tristeza. A morte para nós é uma alegria. O cristão não chora de tristeza. O cristão chora pela memória, pela perda daquele ser humano querido. Mas o cristão sabe que aquela pessoa está num lugar ainda melhor do que ela estava. É como se Deus falasse para nós, para aquele que é cristão, para aquele que está com Cristo, para aquele que persevera até o fim. É como se Deus falasse assim: chega de te amar de longe, venha, eu quero te amar de perto. Verdade, Jesus. Aleluia. Então sabemos que apesar de toda a fortuna de Silvio Santos, de todo o dinheiro que ele tinha, que podia comprar
quase que todas as coisas. Ainda assim, o que o Silvio Santos tem é melhor do que toda a fortuna dele, porque ele tem os tesouros do céu. Glória a Deus. Aquele que o Senhor falou: aqueles que me amam, eu darei a eles os meus tesouros. Glória a Deus. Então, melhor do que nós temos tesouro na terra, é termos tesouro no céu. Aleluia. E nós somos os homens e as mulheres mais ricas do mundo, Glória a Deus. porque nós temos o principal tesouro, que é o tesouro do céu. Glória a Deus. E nada dessa terra pode comprar esses tesouros, Verdade. a não ser a nossa obediência, a não ser a nossa fidelidade, a não ser a nossa entrega ao nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade. Glória a Deus. Então, quando um cristão morre com Jesus Cristo, ele é promovido. Glória a Deus. Promovido a estar com Cristo. Promovido a estar com Deus. Promovido a estar com o Espírito Santo. Promovido a estar na presença do Senhor. Promovido a estar na luz. Promovido a usufruir de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Glória a Deus. Mas quem não gostaria de ser próspero? Quem não gostaria de aqui na terra também ter uma vida boa, assim como o Silvio Santos teve? Todos nós gostaríamos. E a Bíblia nos ensina caminhos para que nós possamos ter essa prosperidade. Mais importante do que a prosperidade material, mais importante do que a prosperidade financeira, é a prosperidade espiritual. Aleluia. Mas Deus nos ensina caminhos para que nós possamos ter prosperidade financeira, prosperidade física, para que a gente possa, aqui na terra, ainda estar debaixo de um pedacinho do céu. Aleluia. E a primeira coisa, a primeira lição que nós aprendemos com o Senhor Jesus é que nós devemos ser bons administradores dos nossos bens. Nós vemos o Senhor Jesus falando isso. Nós precisamos ser bons administradores de nossos bens. Está escrito lá em Lucas, capítulo 14, do versículo 28 a 30. Olha o que o Senhor Jesus diz. Ele fala assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, ou seja, querendo fazer uma casa, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Aleluia. Está vendo? Jesus nos ensinando a administrarmos bem os nossos bens. Ele fala assim: pois qual de vós, querendo fazer uma casa, construir uma casa, abrir uma empresa, abrir um comércio, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, depois de abrir empresa, depois de abrir o comércio, depois de começar a construir a casa, e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, comecem a rir dele, comecem a tirar sarro dele. Este homem começou a edificar, mas ele não pôde acabar. O que Jesus vem nos ensinar aqui? Planejamento. Nada na vida você faz sem planejamento. Pastor, eu quero me casar. Tem que ter planejamento. Como que você vai casar se você não tem casa? Como que você vai casar se você não tem móveis? Como que você vai casar se você não tem onde colocar a tua família dentro? Como? Isso não quer dizer que você precisa ter uma casa própria, mas isso quer dizer que quem casa tem que ter casa, tem que ter planejamento.
A Bíblia não diz que o pai, que o filho deve morar com o pai, que a filha deve morar com o pai. A Bíblia diz que tem que deixar pai e mãe. E então, nós pais, precisamos deixar os nossos filhos andar com as próprias pernas. Porque senão eles nunca vão crescer. E eles nunca vão amadurecer. E vão ficar a vida inteira presa num cordão umbilical. Sem nunca conseguir fazer nada. Sem a ajuda do pai e sem a ajuda da mãe. Planejamento. Quer casar? Tem condição de mobiliar uma casa? Tem condição de comprar comida no final do mês? Tem condição de pagar água? Tem condição de pagar luz? Tem condição de ter as despesas de casa pagas? Então você pode casar. O que você não pode é casar e depois depender do pai e da mãe, depender do sogro e da sogra, porque não teve planejamento. Planejamento para o casamento, planejamento para a construção. Por que a nossa igreja está desse tamanho em 6 anos e não deve nada? Porque primeiro nós juntamos o dinheiro e depois nós construímos. O irmão Gessé é a prova, é o irmão Gessé que constrói aqui. Primeiro a gente junta o dinheiro da construção, às vezes a gente paga até parcelado, mas o dinheiro da mão de obra nós pagamos à vista. Às vezes o irmão Gessé recebe até adiantado. Porque a gente não faz nada sem planejamento. Nós não podemos ficar devendo para os outros. Nós não podemos dar mau testemunho. Um cristão não pode estar devendo para ninguém. Eu tenho a minha empresa. A pastora tem a empresa dela. Nós pagamos o aluguel da nossa empresa adiantado. Todo mês adiantado. Às vezes com 10 dias adiantado. Sabe por quê? Porque a gente se planeja. Nós não pagamos o aluguel por mês, nós pagamos o aluguel por dia. Nós dividimos o aluguel em 30 dias. E todos os dias nós guardamos o dinheiro do aluguel. Para não ter que no final do mês ficar correndo atrás do dinheiro do aluguel. E se no final do mês acontece alguma coisa, acontece uma doença, acontece uma enfermidade, o movimento está fraco, como é que nós vamos pagar o aluguel contando com a última semana? Contando com os últimos 15 dias? Já tem que se planejando. Todo dia separa o dinheiro do aluguel. Eu faço as contas da minha casa. Água, luz, telefone, internet. E eu divido tudo em 30 dias. E eu procuro me disciplinar a guardar o dinheiro todo dia. Porque eu ganho por dia, eu não ganho por mês. E quem ganha por mês deve se disciplinar por mês. Quando recebe o salário, a primeira coisa é pagar a conta. A primeira coisa não é pizza, não é passeio. A primeira coisa é pagar a conta. Pagar cartão de ar, pagar talão de luz, pagar talão de água, pagar internet, pagar aluguel se tiver. Primeiro é as contas. Prioridades são as contas. Se não sobrou para pizza, come pãozinho esquentado na frigideira. Mas está com as contas em dia. Está com o testemunho em dia. Planejamento. Hoje, os maridos, está difícil de sustentar uma casa. Por quê? Porque o salário está muito baixo. Não é todo marido que consegue ter um salário para sustentar a família, para sustentar filho, para pagar todas as contas. Aí o marido tem que chegar para a esposa e falar: você precisa trabalhar, porque a despesa não está dando com o meu salário. Eu não ganho o suficiente. A esposa tem que trabalhar, tem que ter mais uma renda. Vivemos em momentos em que a esposa tem que trabalhar.
assim antigamente. Antigamente o salário era bom. O marido conseguia sustentar a casa. Hoje não consegue mais. Hoje os dois têm que trabalhar. Verdade, Jesus. Ah, pastor, mas eu estou desempregado. Do lado do meu salão tem uma senhora que não tem marido, que tem uma filha. Ela chega às 3 horas da tarde e fica até às 9 horas da noite vendendo espetinho. E ela falou para mim que ela não baixa de 150 a 200 reais por dia vendendo espetinho. Glória. Maravilha. Para tudo se dá jeito. Para tudo se dá jeito. Está ali, leva os espetinhos pronto, dentro da mochila, dentro da bolsa térmica. Aquela churrasqueira custa 300 reais. Põe só o carvão ali e os espetinhos para assar. E faz 150, 200 reais por dia vendendo espetinho das 3 horas da tarde às 9 horas da noite. Mas todo dia ela está ali. Ela nunca falta. Faça chuva ou faça sol, ela está ali vendendo espetinho. Maravilha. Irmãos, eu trabalho. Minha esposa trabalha. Porque um dia eu não vou estar mais aqui. E a maior herança que eu deixo para minha esposa é ela saber administrar aquilo que eu deixei para ela. Porque ela, se ela não souber administrar aquilo que eu deixei para ela, ela vai jogar tudo fora. Então é importante que ela saiba o valor das coisas. O valor de pagar um talão de água, o valor de pagar um talão de luz, o valor de pagar uma internet, o valor de ir no mercado fazer uma compra e saber que 5 sacolinhas dá 100 reais. E que não é fácil para o marido ganhar aquele dinheiro. Então, o Senhor Jesus diz que antes de nós fazermos qualquer coisa financeira, seja no casamento, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja uma roupa que nós vamos comprar, um sapato, primeiro tem que ter planejamento. E de preferência, comprar à vista. Não se envolver em prestação. Não ficar devendo. E planejamento é você ter até um plano funerário. Porque senão você deixa despesa para o marido, deixa despesa para a esposa, deixa despesa para a família. Tem que ter até plano funerário. Faz parte. É dolorido falar isso, mas precisamos ter plano funerário também no nosso orçamento. Porque não sabemos se alguém da nossa família pode faltar, assim como o pastor Jorge perdeu o filho. Assim como eu, na minha família, em 3 anos, foram 3 falecimentos. Pai, mãe, sogro, sogra. E se não tivesse um plano funerário? Como é que ia pagar 4 velórios, 3 velórios? Não tinha como. Planejamento. E eu era a única pessoa da família que tinha plano funerário. Porque senão a família toda estava endividada. Eu era o único que tinha plano funerário. E então a minha sogra pôde ter um funeral digno, o meu sogro pôde ter um funeral digno, a minha mãe pôde ter um funeral digno. Porque eu, com novo, jovem, pagava plano funerário. Isso se chama planejamento. Pensando no dia da manhã. E o Senhor Jesus diz que nós precisamos, antes de fazer qualquer coisa, até de construir uma casa, primeiro planejar, primeiro fazer as contas, ter uma caderneta daquilo que nós ganhamos e daquilo que nós gastamos. E primeiro tem que ser pago aquilo que é prioridade. E prioridade é água, luz, internet, aluguel, aquilo que todo mês está lá para a gente comprar. Glórias a Deus. E eu quero dizer para você que o teu dinheiro vai embora não por causa dessas contas. O teu dinheiro vai embora por causa daquela coxinha que você come todo dia. Por causa daquele cafezinho que você come todo dia. Por causa daquele lanchinho que você faz todo dia. É aquilo que leva o teu salário. É aquilo que chega no final do mês e você fala: cadê o meu salário? Você foi gastando todo dia. Todo dia você foi gastando ele. Por isso que no final do mês não tem nada.
Porque não se planeja para fazer um lanche dentro de casa, para fazer uma janta dentro de casa. Não tem planejamento. Se já está difícil para pagar as prioridades, imagine todo dia gastando dinheiro com lanche. Todo dia gastando com dinheiro com aquilo que nós podemos economizar. Então, planejamento. Não faça nada sem planejamento. Se Silvio Santos chegou onde ele chegou, porque com certeza tudo que ele fazia era primeiro planejado. Havia um planejamento. E é por isso que ele tinha mais de 50 empresas. Porque havia um planejamento. E a segunda coisa que nós aprendemos na palavra de Deus, para prosperarmos, é ter caráter cristão. Está escrito isso lá em Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, que está escrito assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Caráter cristão. Sede, pois, imitadores de Deus, imitadores de Cristo. Quem que você está imitando? Você está imitando o cantor da televisão, a cantora da televisão? Quem que você está imitando? Você tem que ser imitador de Jesus Cristo. É dele que você tem que ser imitador. É ele que tem que ser referência para a tua vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quer saber se uma coisa é de Deus ou é do diabo? Faça uma pergunta. Se Jesus Cristo estivesse ali, Jesus Cristo estaria fazendo isso? É só você fazer essa pergunta. Se Jesus Cristo estivesse no meu lugar, Jesus Cristo estaria fazendo isso que eu estou fazendo? Porque se Jesus Cristo não faria, então você não é imitador de Jesus Cristo. Você é imitador do diabo e não de Jesus Cristo. Tudo que você fizer, você tem que ser imitador de Jesus Cristo. Toda ação, toda atitude. Primeiro você pergunta: Jesus, você faria isso no meu lugar? Porque se você não faria, eu também não faço. Porque eu sou imitador de Jesus Cristo. Aleluia. Eu também não faço. Quer saber se uma igreja é verdadeira? Observe o pastor, observe o pregador e pergunte se Jesus Cristo estaria fazendo o que ele está fazendo. Se Jesus Cristo estaria pregando o que ele está pregando. Pergunte se Jesus Cristo estaria pedindo oferta de R$1.000. Veja se Jesus Cristo estaria dando revelação e profecia mentirosa em cima do altar. Faça essa pergunta. Se Jesus Cristo estivesse ali, Jesus Cristo estaria fazendo isso? Jesus Cristo é referência. Pessoas saem da igreja porque não tem Jesus Cristo como referência. Nem eu posso ser referência para vocês, porque eu erro, eu posso cair. E se você olhar para mim como referência, quando eu cair, você cai junto. Mas Jesus Cristo nunca cai. Jesus Cristo nunca vai te decepcionar. Jesus Cristo nunca vai dar mau exemplo para você. A tua fé tem que estar em Jesus Cristo. A tua fé não pode estar na igreja. A tua fé não pode estar no pastor. A tua fé não pode estar na pastora. A tua fé não pode estar no grupo de louvor. A tua fé tem que estar em Jesus Cristo. Porque Ele nunca vai te decepcionar. E você está aqui para ser imitador de Jesus Cristo. Será que a minha roupa está mais parecida com a de Jesus Cristo? Será que a minha vida está mais parecida com a de Jesus Cristo? Será que as minhas palavras estão mais parecidas com a de Jesus Cristo? Será que as minhas atitudes estão mais parecidas com as de Jesus Cristo?
E todos os dias eu vou me moldando. Todos os dias eu vou crescendo. Todos os dias eu vou perguntando: Senhor, eu estou mais parecido contigo? Aleluia. Eu estou sendo testemunha do Senhor? As pessoas estão olhando para a minha vida e estão vendo em mim uma Bíblia aberta, ou estão vendo a porta do inferno? O que as pessoas estão vendo na minha vida? Quando eu falo, quando eu tenho atitudes, quando eu tenho ações,